Aleluia. Essa semana, estudando um pouquinho para ministrar para vocês. E eu amo quando eu tenho que ministrar, porque daí eu me encho mais, eu me busco mais para poder. Mas antes eu pedia para Deus, na minha simplicidade que eu achava, né, na minha ignorância, eu pedia para Deus para ser cheia a ponto de respingar nos outros. Mas hoje eu não quero mais ser cheia a ponto de respingar nos outros. Eu quero ser cheia a ponto de inundar tudo aquilo que tiver perto de mim. Amém? Respingos não é mais para a igreja. A igreja precisa sentir o fluir da graça, o fluir do Espírito Santo, o fluir da bondade do Senhor, o fluir da consciência de quem carrega, daquilo que é, daquilo que tem, daquilo que pode. Amém? Aleluia! E aí, eu buscando uma palavra. Amém? E o Senhor colocou no meu coração entrega, rendição. E eu fui a primeira que fui engasgada com essa palavra. Amém? Mas eu creio que vocês vão receber com mansidão. Amém? Jesus pagou o preço para nos trazer de volta para o Pai. Jesus pagou um preço tão alto, para nós termos um relacionamento com o Pai. E esse relacionamento, a gente é acostumado com relacionamentos interpessoais e familiares, e a gente sabe que tem diversos tipos de relacionamento. Relacionamento entre casal, relacionamento entre filhos, entre parceiros, entre sócios. Mas o relacionamento que o Pai quer ter conosco é um relacionamento de inteira intimidade. Amém? O relacionamento que Deus quer ter conosco não é um relacionamento de obrigação, de compromisso do domingo, um relacionamento marcado na agenda. O relacionamento que o Senhor quer ter conosco é um relacionamento diário. Consciência da presença. Há muito tempo o Senhor tem martelado isso na minha cabeça. Consciência da presença. Nós temos a presença do Espírito Santo 100%, todos os dias, 24 horas, em tudo que a gente for fazer, em tudo que a gente for viver. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Que nós desejemos conhecê-lo profundamente como somos conhecidos por Ele. Romanos 13, 12 vai falar que hoje a gente vê como num reflexo obscuro, como se estivesse enxergando num espelho, mas um dia nós vamos conhecê-lo como somos inteiramente conhecidos por Ele. Amém? E que nós desejemos isso. E aí, uma coisa que Deus subiu ao meu coração, Ele falou assim para mim: você está tão perto de mim quanto decide estar. Eu engoli, fiz que não era comigo, você faz assim, não é com você, é para a irmã, amém? Eu recebi muito. Quando eu estava estudando essa palavra, eu recebi muito de Deus. Porque Ele falou. E quando a gente fala que Deus falou, as pessoas podem achar... A gente sabe, Deus fala de várias maneiras, mas a melhor maneira para Deus falar é através da sua palavra. Amém? E Deus quer se revelar a nós. Deus não é um Deus de mistério, amém? Quanto de você está entregando a Deus? E aí, quando eu comecei a meditar nessa palavra, quanto de mim eu estou entregando a Deus, eu lembrei de uma pregação de Luciano Subirá. Uma vez ele falou, ele mostrou uma garrafinha assim de água mineral e ele falou: irmãos, vocês gostam de água mineral? E daí ele falou assim, eu não vou lembrar de toda a pregação dele, mas ele mostra aquela água mineral e diz assim: vocês comprariam se essa água mineral, ela tivesse no rótulo escrito assim, 99% água límpida, purinha da fonte, e 1% água de esgoto? Você compraria essa água? E aí as pessoas dizem, não, como que eu vou comprar uma água com 1% de esgoto? Mas é 99% água limpinha. Mas aquele 1% contaminou toda a água. E às vezes a gente chega diante de Deus e dá 99% de nós para Deus e acha que está dando muito. Só que Deus não quer o nosso 99%. Amém? Ele quer o nosso 100%. E aí me veio muito forte aquela passagem que fala que
quando o povo de Israel, né, ia conquistar a terra prometida, o Senhor fala a Josué, e aí ele fala, não sei se é em Números ou Deuteronômio, que ele fala que quando vocês adquirirem as riquezas, quando vocês tiverem conquistado tudo que o Senhor vos dá hoje, vocês não vão dizer que foi a força do meu braço que me fez conquistar essas riquezas. E aí isso me veio muito forte, porque a gente estava falando de entrega, de não entregar 99%, de entregar 100% para Deus, e quando a gente entrega 100% para Deus, a gente sabe que tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, tudo que a gente é, tudo que a gente conquista, tudo vem do alto. Amém? Nada vem de nós mesmos. E é tão maravilhosa as coisas de Deus, e eu quero que vocês abram comigo em Marcos 12, 33. Aleluia. Marcos 12, 33. De todos os 10 mandamentos e toda a lei de Moisés, que eram mais de 600 ordenanças que a gente sabe que os israelitas guardavam, Jesus vem falar que só 2 são importantes. E a primeira que ele vai falar é que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o entendimento, com todas as nossas forças, bem como amar ao nosso próximo como a si mesmo. Isso é muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. Meu Deus. Às vezes a gente lê a palavra, mas não atenta para os pequenos detalhes. Juntos, sacrifícios e ofertas que todo ano o povo fazia. E hoje em dia ainda algumas pessoas querem viver debaixo da lei e não da graça. E o Senhor fala que amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, todo o nosso ser envolvido, ou ele quis dizer, o 100%, é muito mais importante. E amar ao nosso próximo, como a nós mesmos, é muito mais importante do que sacrifícios e ofertas juntos. E é maravilhosa a palavra de Deus, porque quanto maior a sua entrega, mais fluir de Deus terá na sua vida. Olha só como o Senhor tratou comigo. Jesus se entregou naquela cruz. Ele se rendeu. A Bíblia fala que ele ficou tão angustiado, está lá em Lucas 22, 44. Maurício, se tu puder colocar na versão King James. Lucas 22, 44. A Bíblia vai relatar da angústia de Jesus quando ele transpira gotas de sangue. Foi só esse tipo de rendição que o Senhor me mostrou. E aí vocês vão dizer, mas Jesus era filho de Deus, e vocês são filho de quem? Nós somos filhos de quem? Olha como é que Jesus estava. Jesus estava em agonia. E ele orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes... Só um pouquinho, eu vou ler na versão King James que ele colocou. E em grande agonia, orava ainda mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Essa parte é a parte que Jesus vai orar no Getsemane. E ele ora por 3 vezes. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus queria ir para a cruz? Jesus queria ir para a cruz? Não, ele não queria. Mas ele, em agonia, ele ora para o Pai por 3 vezes, mas ele diz, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. Ele sabia que ele tinha vindo fazer a vontade do Pai. Ele se ofereceu para que na morte de um, todos fossem vivificados. Que irmão mais velho e maravilhoso que nós temos. Jesus, que venceu a morte, venceu todas as coisas, é o nosso Senhor e Salvador. Que coisa maravilhosa, porque quando ele se entrega lá na cruz, ele está em grande agonia, a gente viu ali, ele ora intensamente, e ele fala para o Pai que não fosse feita a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. E ele se rende. E a rendição dele provoca gotas de suor.
E o suor dele, com gotas de sangue, de tanta agonia que ele estava. E aí, a gente tem hoje a palavra, que é a nossa salvação. Tudo aquilo que Jesus conquistou para nós está na palavra. E a palavra hoje, ela está tão disponível para nós. E me chamou muita atenção, porque domingo passado foi dia de missões, e no Oriente Médio tinha uma digital. E aquilo mexeu muito comigo. E aí, o Senhor vem trabalhando muito. Será que nós estamos dispostos a entregar nossa vida, indo para um Oriente Médio, que a gente não pode nem dizer que é cristão? Mas ele está lá. Tem uma digital lá, um corajoso foi para lá, para pregar que Cristo venceu a morte. Aleluia! Vocês estão tão quietos, vocês estão me assustando. E nós hoje temos a palavra ao alcance das nossas mãos. E muitas vezes, olha, não sei como falar isso, mas quando eu vi aquela digital, e eu estudei essa semana, o Senhor trouxe muito forte ao meu coração. Quando a gente está com fome, a comida mais simples fica tão saborosa, fica um tempero diferente, a gente diz, a fome é o melhor tempero. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando a gente está cheio, podem nos colocar o maior banquete que a gente torce o nariz. E foi isso que o Senhor falou muito forte ao meu coração. A gente, às vezes, a igreja, ela está tão cheia, ou ela se acha tão saciada, que ela despreza o maior banquete, que é a palavra. O apóstolo Paulo falou que é segurança para nós recebermos as mesmas coisas. E às vezes a gente pensa que porque está ouvindo as mesmas coisas, não acolhe como deveria essa palavra. E aí, eram tantas coisas que o Senhor trazia ao meu coração, que meu Deus, eu engoli a seco essa semana inteira. Porque me veio muito forte os israelitas. No início, o maná que descia dos céus, para eles era um milagre. Era festejando. Primeiro, se a gente for ler em Êxodo, quando desceu o maná a primeira vez, era festa no arraial, era a coisa mais linda do mundo, era milagre de Deus. Cair pão do céu. E aí depois, se a gente vai ler Números 11, eles estão murmurando contra o maná. Eles estão rejeitando aquilo que era milagre, agora eles rejeitam aquilo. E aí eu fui ler sobre isso, sobre o maná e sobre o que eles fizeram. E o que me chamou muito a atenção, o que saltou aos meus olhos, que é quando a gente diz que Deus falou conosco, amém? Pela sua palavra. O que saltou aos meus olhos em Números 11, depois se vocês quiserem chegar em casa e estudar a palavra, ser como os bereanos, amém? Em Números 11 vai falar que Moisés vai se queixar ao Senhor, porque não aguenta mais esse povo murmurador. E não aguenta mais esse povo trazendo peso sobre a vida de Moisés. E o Senhor manda Moisés pegar 70 anciãos, porque ele ia dividir daquilo que tinha sobre a vida de Moisés, o espírito que estava sobre a vida de Moisés, o Senhor ia repartir entre os 70 anciãos. E era tão poderoso o que tinha sobre a vida de Moisés, que foi repartido com os 70, e todos saíram profetizando. A Bíblia fala que só aconteceu essa vez. E aí a gente pensa, a glória da segunda casa é maior que da primeira. Se Moisés tinha um Espírito Santo, que a gente sabe, tão poderoso, que depois de repartido em 70, cada um saiu profetizando, e nós hoje com o Espírito Santo. E nós hoje com a glória da segunda casa. E nós hoje com o Espírito da promessa, que são superiores promessas para nós. O que Jesus deixou dito? Que nós faríamos as obras que Ele fez e maiores faríamos. E a igreja, ela precisa acordar para essa palavra. Porque a palavra de Deus, ela diz que serão saciados aqueles que têm fome. A importância de nós virmos para a igreja
querendo receber a palavra. A importância de nós virmos para a igreja com expectativa. O Senhor supre muito além das nossas expectativas, mas nós temos que vir com fome e sede, porque se a gente tiver fome e sede, a gente vai ser saciado. Aleluia! O Senhor é bom em todo o tempo. E aí, vendo essa parte dos israelitas, uma coisa subiu ao meu coração. As pessoas andam muito queixosas e murmuradoras. E por causa da murmuração foi que o povo ficou 40 anos no deserto numa viagem que era de menos de 15 dias. E aí, eu quero que vocês abram comigo lá em 1 Coríntios 10, 10, que vai falar. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos coríntios. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles, eles estavam falando dos israelitas lá do deserto. Como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. E o 11 vai falar, tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. O apóstolo Paulo estava falando que tudo isso que aconteceu com eles foi escrito como advertência para nós hoje. Eles estavam recebendo o maná, eles recebiam as coisas de Deus e eles se queixavam. Aí o Senhor dava água e eles, daqui a pouco, se queixavam. Aí o Senhor mandava as codornizes e daqui a pouco eles se queixavam. Misericórdia. E sabe o que é diferente da murmuração? A diferença da murmuração tem um antônimo. E qual é o antônimo da murmuração? Gratidão. Se você não tem nada por ser grato, que você acha que não tem nada por ser grato nesse mundo, lembre que o seu nome está escrito no livro da vida. Que Jesus veio para que você passe a eternidade com o Pai. Não é uma vida de 70, 80, 100 anos. É a eternidade. Amém. Havia um abismo entre nós e o Pai. E Jesus veio para ser essa ponte. O véu, a gente acabou de cantar, o véu tu rompeste. Ele rasgou aquele véu de separação que nos fazia longe, que nos mantinha longe do Pai. E isso é gratidão. Nós temos que ter gratidão. E eu lembro que quando os 70 foram, que Jesus enviou os 70, eles foram e chegaram maravilhados. Porque os demônios se rendiam a eles, porque eles conseguiam fazer maravilhas no nome de Jesus. E Jesus falou para eles, vocês se admiram porque os demônios ouvem vocês e saem? Vocês têm que agradecer porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Que coisa maravilhosa, e é com sangue. Não é um nome de lápis, que antigamente a religião dizia que pisou na bola, já apagou. Jesus apaga, Jesus escreve, Jesus apaga, Jesus escreve, Jesus apaga, Jesus escreve. Amém? Com a revelação da palavra, a gente entende que só há um pecado que pode nos riscar o nosso nome do livro da vida, que é apostatar da fé. Mas a gente não vai pregar sobre isso hoje, amém? A gente vai pregar sobre gratidão, sobre rendição. Quanto mais eu quiser de Deus, mais eu preciso me render a Ele. Quanto mais eu buscar do Senhor, mais eu vou encontrar. A Bíblia fala para aquele que bate, a porta será aberta. Aquele que busca, encontra. E Deus não está brincando de esconde-esconde. Deus está às portas, a Bíblia fala. E o ministério de Jesus hoje, como o nosso advogado ao lado do Pai, intercessor, e ainda o Espírito Santo habitando dentro de nós, para que a igreja seja iluminada aos olhos do entendimento. Nós temos o Espírito Santo para iluminar tudo aquilo que Jesus já conquistou para nós na cruz. O único livro que nós temos o autor junto de nós para nos revelar o que ele quis dizer com aquilo. Como é maravilhosa a palavra de Deus. Atos 17, 28,
vai estar mostrando algo que a gente pode não, é algo que a gente agradece todos os dias. Pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Aleluia! Todos os dias a gente tem que dizer, pois nele eu vivo, eu me movimento e eu existo, porque ele habita dentro de mim. E aí 1 Coríntios 8, 6, vai dizer, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede, e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. Em vez de murmurar, nós devemos nos importar com aquilo que o Senhor se importa, e abominar aquilo que o Senhor abomina. Sabe algo que o Senhor abomina? O pecado. Sabe algo que o Senhor abomina? A doença. Isso é o que o Senhor abomina. E nós, como filhos de Deus, estamos abominando essas coisas? Estamos adorando e cuidando daquilo que é primordial para o Pai? O que para o Pai é importante? Vocês já perguntaram para o Pai o que é importante para Ele? O que é importante para o nosso Pai? Vidas. Jesus está voltando, e eu, como uma boa evangelista, eu vou e volto, e dou rodeio, e vou para o evangelismo. Jesus está voltando. E a gente tem visto com essas epidemias, pandemias e todas essas mias do inferno, que Satanás ele não está de brincadeira, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio. Foi ponto final ali para Satanás, quando Jesus veio. A cruz está vazia. Ele não conseguiu deter o autor da vida. Aleluia! Ele não conseguiu deter o autor da vida. E nós estamos em quem? Nele. Nós estamos nele. Por muitos anos a igreja ela foi tão menosprezada, tão minimizada, que ela aceitou as mentiras de Satanás. Deus está lá no alto, sublime trono, nós somos os vermes de Jacó, pecadores, miseráveis. Foi isso que foi tanto tempo inculcado, que hoje se uma pessoa se levanta na autoridade do nome de Jesus, ainda alguns acham que é soberba. Não ficam crendo que aquilo ali é o poder de Deus. E Deus disse que nós faríamos as obras maiores ainda, porque Ele foi para o Pai. E a sombra de Pedro curava. Ele não precisava nem passar, ele estava passando lá, não estava nem pondo as mãos em ninguém. E só a sombra dele curava. Isso são obras maiores? Eu creio que são obras maiores. E por que nosso irmão Pedro fez e nós hoje não estamos andando nisso? A primeira igreja tinha translado. Filipe estava lá correndo com o eunuco, daqui a pouco Filipe já estava lá, já tinha se transladado em Samaria. E isso a primeira igreja experimentava. E hoje, eu creio que a última igreja, a igreja do arrebatamento, a igreja antes de Jesus voltar, Jesus está esperando uma igreja adornada e santa. Jesus está voltando para buscar uma igreja que está pronta. E quando eu digo pronta, eu não digo perfeita, porque somos humanos. E quando queremos nos igualar a Deus, a Joyce Meyer diz que nós ficamos mais parecidos com o diabo do que com Deus. Porque quando a gente quer se colocar no lugar de Deus, não ser parecido com Ele, porque parecido com Ele a gente é, porque é filho, amém? Mas quando a gente quer se colocar no lugar de Deus, a gente não tem que se colocar no lugar de Deus, mas tem que saber que carrega o Senhor dentro de nós. E nós estamos aqui para destruir as obras do inferno. Atos 10:38 fala que Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quem crê que Deus é com você? Aleluia.
Glória a Deus. Sabe o que Jesus quer ser para você? Abre lá, Amaury, em João 15:15, faz favor. Aleluia. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado de amigos, pois tudo o que ouvi do meu Pai, eu compartilhei convosco. Sabe o que Jesus quer ser para você, meu irmão? Amigo. E quem tem um amigo fiel, sabe que para o amigo a gente conta todas as nossas preocupações, a gente conta todos os nossos segredos, a gente conta todas as nossas aflições e as empolgações daquilo que vai acontecer. Isso é o que a gente faz com um amigo. E Jesus quer ser o seu amigo. Então as pessoas que dizem que Deus é um Deus de mistério, 2 Coríntios 9 já vai falar que o Espírito já revelou aquilo que olho nenhum viu, aquilo que ouvido nenhum ouviu. O Espírito já nos revelou, amém? Porque Ele sonda as profundezas de Deus e Ele fala conosco. Amém. Jesus quer ser o nosso amigo para que a gente possa chorar aos pés da cruz, mas largar todo o fardo ali e sair livre. Que Pai maravilhoso! Que Pai tremendo! Que bondade, que amor é esse? Que a gente nunca vai conseguir entender pela nossa mente. Por isso que nós temos o Espírito Santo. E Ele ainda clama, Abba, Pai. Esse é o Espírito do Senhor que habita dentro de nós. E quando a gente fala em Pai, Paizinho, é tão diferente de Senhor. Quando a gente tem um chefe, quando a gente tem alguém que a gente tem que tratar com autoridade, a gente vai falar Senhor, mas é algo tão formal, é algo tão distante, Ele é o Senhor e eu sou aqui, não posso nem me atrever a chegar perto. Mas quando Jesus vem mostrar a Deus como Pai, por que Jesus foi crucificado? Jesus foi crucificado porque veio chamar Deus de Pai. Foi por isso que Ele foi crucificado. Eles diziam que era blasfêmia, onde já se viu um ser humano, que eles conheciam as irmãs, que eles conheciam os pais, que era ali. Trataram comum aquilo que era extraordinário. Que a gente não caia nesse mesmo erro de tratar as coisas extraordinárias de Deus de forma comum. Aquilo que não é comum. O Espírito Santo habitar dentro de você não é comum, é extraordinário. Ele é conselheiro, Ele é advogado. E é o mesmo Deus, não é um Deus menor. É o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é tão poderosa, o poder do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo é o poder de Deus que Ele deixou para nós. E que nós atentemos ao poder do Espírito Santo e vivamos com a consciência da presença dEle. A presença dEle no nosso levantar, no nosso deitar, no nosso caminhar, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. O que eu tenho feito, será que o Senhor faria isso? Será que Jesus faria isso? Como eu estou tratando as pessoas, como eu estou vivendo com o meu próximo, como eu estou lidando dentro da minha família, dentro da minha casa. Eu estou sendo Jesus para alguém? E aí a gente vai lá para Romanos 12, 2, e a gente acha aquela passagem maravilhosa para a gente não se amoldar aos padrões desse mundo, mas transformar a nossa mente pela palavra, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu lembrei do pastor Silvio, mesmo que ele não estivesse aqui, eu ia falar dele, que eu ouvi uma pregação dele falando que antigamente ele não aguentava até chegar às férias, que ele ficava contando os dias para chegar às férias, e os meses para chegar às férias, e quando acabava aquelas férias, de novo tinha que esperar mais um ano para chegar às férias, porque ele achava que ele só ia aproveitar a vida nas férias. E hoje, né, pastor? Glória a Deus.
as férias dele são diárias, porque ele entendeu que o presente é uma dádiva. O hoje é uma dádiva. O hoje é o presente. Por isso que a gente chama de passado, presente e futuro. Todos os dias o Senhor nos presenteia com o amanhã. Mas o amanhã já não vai ser amanhã, vai ser o presente. E que a gente possa viver de maneira extraordinária, remindo o tempo, porque os dias são maus, a Bíblia fala. Que a gente possa aproveitar toda e qualquer oportunidade. O que Paulo fala para Timóteo? Timóteo, atenta, prega em tempo, em fora de tempo. Não perde nenhuma oportunidade, porque os dias são maus. Que a gente não precise esperar o dia de amanhã, que a gente faça hoje a diferença. Amém? Vocês estão tão quietos que vocês estão me assustando. Geralmente não é assim, pastor. O pastor também vai se assustar. Aleluia. A gente só quer receber, mas a palavra de Deus, em Gálatas 4:1. Quando a gente chega na presença de Deus, e quando eu comecei, eu falei de relacionamento, amém? Que Deus não quer um relacionamento de domingo, de calendário, de dia marcado. Deus não quer um relacionamento por obrigação, Deus não quer um relacionamento por religiosidade. E aí, quando a gente vai na presença do Pai, e a gente acha que Deus é um supermercado, me dá, me dá, me dá, eu quero, a gente está sendo como meninos. E aí Gálatas 4 vem nos puxar um pouco. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. 2. No entanto, está sujeito a tutores e administradores, até o tempo determinado pelo seu pai. Meu Deus, que palavra. Quem é que é herdeiro? Todos nós somos herdeiros. O testamentário morreu. Foi Jesus. E ele deixou um testamento maravilhoso. E não mais escrito em pedras, mas escrito com seu próprio sangue, nos nossos corações. E esse testamento tem tudo que a gente precisa. Tudo. Tem saúde, tem paz, tem alegria, tem bondade, tem misericórdia, tem fidelidade. Tudo que nós formos precisar para viver uma vida triunfante nessa terra, tem lá, nesse testamento. Mas Gálatas 4, 1 e 2 vai falar que enquanto o herdeiro for menor, ele não pode adquirir toda aquela herança. E aí, vou desenhar, para quem não está entendendo, que a gente precisa crescer para receber tudo aquilo que o Senhor nos deu. Maturidade espiritual para o povo de Deus. E maturidade espiritual nada tem a ver dos anos de igreja. Maturidade espiritual não depende do tempo de crente, mas do tanto que a gente se deixou crescer pelo Senhor. O quanto que a gente se entregou para o Senhor fazer a diferença na nossa vida. O tanto que a gente desejou, almejou, como bebês, aquele leite espiritual. E aí o Senhor foi nos dando. E a gente foi crescendo. E conforme a gente foi crescendo, o Senhor foi aumentando, porque Ele não nos deixou sempre com leite. Mas muitas vezes, a gente vai querer leitinho de novo, em vez de querer uma carne, uma sustância. E quem que sabe que até que o bebê é bebê, ele vai viver de leite, de mamadeira, de chupeta e de fralda. Mas ele cresce, amém? E as coisas, quando a gente cresce, elas vão engrossando o caldo. E quando a gente quer e almeja, o Senhor nos dá mais e mais. Mais e mais. As coisas de Deus são mais e mais. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. As coisas de Deus são mais e mais.
Deus nunca quis que a gente retroceda. O Senhor nunca quis que a gente mingue. O Senhor quer que a gente avance para o alvo. E aí a gente é perfeito? Não, o apóstolo Paulo também sabia que ele não era perfeito. Ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu vou rumando para o alvo. O meu alvo é Cristo. Qual é o nosso alvo? O que tem sido o nosso alvo? Olhe para uma pessoa que você considera muito espiritual. O apóstolo Paulo, ele era tão atrevido no bom sentido que ele fala, olhem para mim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O meu evangelho que eu prego. E ele nem fez curso de teologia. Não foi ter com os 12 bambambam da igreja. Por revelação do próprio Jesus, ele sai na mesma hora e já sai anunciando. Quem aqui tem revelação do Espírito Santo? Que nós somos ministros da reconciliação. Que nós temos o evangelho de graça. Que nós vivemos debaixo de um poder sobrenatural, que é a graça de Deus que nos sustenta, que nos capacita. Muitas vezes os crentes ainda estão pedindo pela misericórdia de Deus, não entenderam que vive debaixo da graça. A misericórdia era para os descrentes, para nós é a graça que nos assiste nas nossas fraquezas. Que poder maravilhoso que a igreja possui nas mãos. Por que Satanás usa tanto a mente? Porque quando um homem e uma mulher de Deus sabem o que são, o que têm e o que podem, botam Satanás no lugar dele, que é debaixo dos nossos pés. Meu Deus. E eu nasci para destruir as obras do diabo. Hashtag o diabo que lute. Vocês sabem dessa hashtag aí, o diabo que lute? Procura lá na internet, hashtag o diabo que lute. Porque nós estamos avançando em meio à pandemia. Estamos abrindo mais e mais igreja. Agora a nossa igreja já tem um estatuto, amém? Aleluia! Já está no contador, já vai ter CNPJ. Em nome de Jesus, tudo para a honra e glória do Senhor. Estamos avançando e só vai melhorar. Aleluia! E aí, só para finalizar, eu quero deixar um recadinho com vocês. A Bíblia fala, muitos verbos tem na Bíblia. Mas se a gente for parar para analisar, as pessoas querem tudo que Deus faça. E se não deu certo, ainda é culpa de Deus, porque, né, conforme o Senhor quiser. Que seja feita a tua vontade. Se deu tudo certo, amém. Se não deu tudo certo, o Senhor não quis. Mas sabe que a Bíblia tem alguns verbos que eu achei bem interessante? A Bíblia tem um verbo que diz assim, ó, enchei-vos. Tem outro que diz assim, ó, exortai-vos uns aos outros. Tem outro que diz assim, ó, amai-vos uns aos outros. Tem outro que diz assim, ó, suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Buscai e receberei. Batei. Quem é que faz tudo isso? É o Senhor? Quem é que faz tudo isso? Quem é que tem que se encher? Quem é que tem que buscar? Quem é que tem que bater? Quem é que tem que exortar uns aos outros? Quem é que tem que orar uns pelos outros? O Senhor nos deixou como uma família. E ainda Coríntios vai falar que todos nós, ajustados como um corpo, vamos fazer a coisa funcionar. Essa igreja é uma engrenagem. A igreja do Senhor em toda a terra é uma engrenagem. E vocês viram como tem engrenagens funcionando perfeitamente? É o pastor. É o pastor. Aquela igreja lá é um sucesso por causa do pastor. Amém. É o pastor também. Pastor Silvio, você consegue fazer qualquer coisa sozinho? Pastor Peron, sozinho. Uma andorinha só, lá, firme, forte. A igreja é uma engrenagem. E cada peça dessa engrenagem é importante para Deus. Cada peça.
os que estão lavando o banheiro, os que estão limpando a igreja, os que estão cuidando das crianças, os que estão indo evangelizar, os que estão fazendo sopa, os que estão em cima do altar, os que estão tocando, os que estão na porta. Não há estrelinha de Jesus. Todos nós somos importantes para Deus. Todos nós, o Senhor conta com cada um de nós. Cristo já fez e ainda continua fazendo como nosso intercessor. Ele já fez tudo. Está consumado. Procura no dicionário o que é está consumado. Vamos atrás dessa palavrinha, está consumado. Está tudo feito. Tudo pronto, meus filhos. Há uma mesa preparada com todo tipo de bonança que vocês possam precisar. O Senhor não nos deixou órfãos. E Ele continua conosco todos os dias. E aí a gente pode dizer assim, mas a Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Amém, é verdade, a Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Mas eu amo o que o apóstolo Paulo fala. Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar assim, no mundo tereis, Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo, ele fala, regozijai-vos, alegrai-vos, a leve e momentânea tribulação não vai se comparar com o peso de glória. E aí a gente pensa, o apóstolo Paulo não sabe da minha vida, uma leve e momentânea tribulação, ele não sabe o que eu vivo. E aí, olha só a leve e momentânea tribulação de Paulo. Eu anotei até aqui para a gente ver. Está em 1 Coríntios 11. Deixa eu procurar aqui na King James. Segunda Coríntios 11. Porque um pouco antes, 2 Coríntios 4, eu acho, que ele fala que a nossa leve e momentânea tribulação jamais se comparará com o peso de glória que em nós será revelado, amém? E aí, 2 Coríntios 11, olha como é que era a leve e momentânea tribulação dele, lá em 22. Em 23. Ele vai começar, são servos de Cristo, eu ainda mais. E aí no final ele fala, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente em perigos de morte várias vezes. No 24, eu vou ler aqui para mim que fica mais fácil. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigo entre os meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede. Muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei o frio, a nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Essa foi a leve e momentânea tribulação que Paulo não estava nem aí. E quando ele escreve aos Filipenses, ele está encarcerado e ele fala, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Que as coisas desse mundo vão passar. Passarão céus e terra, mas a palavra é a única verdade que permanece para sempre. Então, se a gente acha que está sofrendo tribulação, perseguição ou qualquer coisa do cão, a gente tem que lembrar da passagem que fala que a nossa leve e momentânea tribulação jamais vai se comparar com o peso de glória que em nós será revelado. Amém? Foi só isso que o Senhor colocou no meu coração. Foi só apenas isso. Mas eu louvo a Deus, porque eu recebi muito do Senhor. E que a gente não se queixe, não seja
murmurador como o povo do Egito. Que a gente compreenda aquilo que a gente carrega dentro de nós. Um Deus todo-poderoso, que é tão poderoso que Ele nos socorre nas nossas fraquezas. Os Salmos, Davi, que ele tinha um vislumbre da presença. De vez em quando, ele recebia a presença. Ele era tão grato, ele salmodiava, ele dançava, ele perdia a reputação, ele não estava nem aí se era rei, se não era rei. Mas ele se alegrava quando ele tinha os vislumbres da presença. Hoje a igreja carrega a presença. Deus, ele se sujeitou a viver dentro de uma caixa de madeira para poder estar no meio do seu povo, no Velho Testamento. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E como a pastora Sâmia fala, é porque nós temos boca para deixar fluir o Espírito Santo. É porque nós temos pés para andar para lá e para cá e falar das verdades do Senhor. Nós podemos nos mover. E quando a gente tem a consciência da presença, que é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos, a gente faz aquilo que Ele quer que a gente faça. A gente anda conforme aquilo que Ele quer que a gente ande. A gente dá os passos que Ele quer que a gente dê. E se a gente errar, a gente pede perdão e tudo bem. Porque Ele lança fora. Ele não criou robôs perfeitos. Ele criou filhos. E como filhos, Ele nos ama tanto, que é só a gente chegar. Ah, papai, paizinho, pisei na bola. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para me perdoar e me ajudar a não cometer mais os mesmos erros. Que Deus maravilhoso que nós temos. Que o amor dele seja impregnado nos nossos corações, de maneira a gente entender aquilo que é possível com o nosso entendimento entender. Mas eu creio que quanto mais próximos de Deus a gente chegar, mais entendimento a gente vai ter. Porque Adão, ele catalogou todos os animais. E eu pensava, não é possível um ser humano catalogar todos os animais e no outro dia os animais passarem por ele e ele saber, essa é a vaca. Ontem eu dei o nome dela, hoje ele já sabe. Porque Adão usava 100% do cérebro dele. E hoje os estudos dizem que a gente não usa nem 20% do nosso cérebro. Mas eu creio que nós seremos restaurados como no princípio. Mas enquanto a gente estiver na leve e momentânea tribulação, a gente vai aguardar o peso de glória. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai buscar, porque aquele que busca, encontra. E mais parecidos com o Senhor a gente vai estar. Mais parecidos com o Senhor a gente vai ser. Quanto mais próximos dele, vai ser impregnado aquilo que ele tem em nós. E que a gente possa exalar o bom perfume de Cristo. Aonde a gente estiver, o bom perfume de Cristo seja exalado. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer, tem algo diferente. É assim que o Senhor nos criou para ser. O Senhor não nos criou para ser religiosos, para cultuar Ele uma vez por semana. Na verdade, o culto não é isso daqui. O culto é a nossa vida diária. Isso daqui é uma reunião dos santos, uma assembleia. E quando a gente vem aqui, a gente não vem para receber. E essa semana eu ouvi uma pregação da Sâmia que dava no meio, rachada, como ela diz, que se exploda. Ela falava que o povo de Deus foi acostumado a vir para a igreja para receber. Mas o que 1 Coríntios fala? Quando você se reunir, um cante um salmo, um hino, cada um faça uma coisa. A gente veio para cultuar a Deus, a gente veio para adorar Ele. Ele é o centro. A gente recebe também, porque é impossível chegar na presença de Deus e não receber nada. A gente recebe também, mas a gente não vem com o intuito errado de receber só. A gente tem que vir com a intenção no coração certa. Porque a gente vem para entregar tudo a Ele, é tudo para Ele, e a gente acaba recebendo dEle. Amém? Que vocês tenham recebido aquilo que eu recebi do Senhor também. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Já falei demais, porque eu falo demais. Mas amém.